Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito legal. Porque no vídeo de hoje nós vamos fazer um Finaliza e Fala. E o Finaliza e Fala de hoje nós vamos fazer contando a história de como foi que eu aceitei Jesus, gente. Se você caiu aqui de paraquedas neste canal, prazer, eu me chamo Gilmara Furtado e eu te convido a você se inscrever neste canal. Nesse canal falamos sobre cabelo cacheado, sobre autoestima, skincare e também trazemos assuntos voltados a Deus. E é isso. Se você já gostou desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal. Se você é novo por aqui, também não se esqueçam de todos vocês. Você que é inscrito, você que ainda não é inscrito, deixar aquele like que me ajuda muito. E agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então, meus amores, vamos lá começar aqui a divisão do nosso cabelo. Estamos num cenário um pouco improvisado, gente. Então, vou fazer aqui a divisão que eu faço sempre, vocês já sabem, né? No meu cabelo, para nós começarmos a conversar mais frente a frente, ok? Pronto, gente, já dividi aqui o cabelo, como eu costumo fazer. Vou utilizar esse creme aqui que eu tô utilizando agora. Ver se eu consigo sincronizar ele aí. Mas é esse creme que eu tô utilizando. É um creme da Zona Online chamado Definição Máxima. Então, meus amores, vamos lá começar a falar. Gente, como foi pra mim me converter? O que levou a eu me converter? Então, como todo mundo fala, a pessoa procura Deus ou é por amor ou é pela dor. No meu caso, foi pela dor, gente. Foi pela dor mesmo que eu me converti, porque assim, tudo começou quando, para começar a história, né, tem que começar um pouquinho de quando eu era criança. Acho que quando eu tinha uns 9, não, uns 7 ou 8 anos, eu fui diagnosticada com psoríase. Para quem não sabe, a psoríase ainda não tem cura. Então, isso, para quando a gente é criança, a gente leva, claro, que uma vida diferente das outras pessoas, porque você não vai poder fazer exatamente o que os teus amiguinhos faziam, né? Mas você já consegue levar mais de boa. Na pré-adolescência é um pouco mais difícil conviver com a psoríase. E quando foi depois dessa época, eu comecei, com a minha mãe, a gente nunca foi, nem minha mãe nem meu pai, a gente nunca foi de frequentar a igreja. A gente não ia nem na evangélica e nem na católica. A gente nunca foi assim nunca foi adepto a isso. E eu cresci nesse estilo de vida, então eu comecei a frequentar a igreja evangélica devido a minha mãe ter adoecido e a gente começou a frequentar uma igreja que ficava perto de casa, era a Deus e Amor. Lá eu conheci quem era Deus, lá eu ouvi dizer que Deus curava, que Deus curava aquilo que para o médico era impossível, para Deus tudo era possível. Então isso já me chamou a atenção, porque eu tinha uma doença que para as pessoas, para a medicina, era impossível de ser curada. Então com isso eu me apeguei à fé em Deus, sabe? Eu me apeguei a acreditar nele. Mas eu não me converti lá. Eu conheci muito sobre Deus, aprendi muito sobre Deus, mas não sei. Não me converti ainda, estava na pré-adolescência. E vocês, quem está nessa fase entende, quer viver um mundo todo, quer viver um tempo de, sei lá, não sei nem explicar para vocês. Mas eu não me converti naquela época. Mas lá eu conheci quem era Deus e tinha um sonho de ter uma Bíblia. Gente, o meu maior sonho na vida era ter uma Bíblia. E eu queria muito, até que um dia foi até um milagre, eu falo pra vocês assim, pra mim conseguir minha Bíblia. E eu consegui, eu comecei a ler. A leitura da Bíblia, ela me trouxe para mais perto ainda de Deus. Aquilo que para mim já estava sendo interessante só escutar a palavra, agora eu estava começando a ler. E eu comecei a ler algumas histórias, como o início do mundo, a história de José, Moisés. Eu comecei lendo histórias para ver se eu me apaixonava por ler a Bíblia. Mas, mesmo assim, eu ia pouco na igreja e a gente ainda não tinha influência alguma na nossa família de pessoas evangélicas, né? E passou o tempo, eu
Eu entrei para a igreja, acho, depois de eu ter saído da casa dos meus pais. Eu saí da casa dos meus pais para vir estudar. Saí da casa dos meus pais, vim estudar em ai, gente, o microfone rodou. Em um outro local. Eu saí com uns 16 anos da casa deles. E quando eu saí de lá, eu conheci uma amiga. Essa minha amiga me convidou para ir na igreja. E foi assim. Foi um convite e eu fui. Cheguei lá, eu simplesmente gostei muito. Gostei mesmo da igreja. Na hora que o pastor convidou, né, se tinha alguém lá querendo entregar sua vida a Cristo, eu senti o meu coração pulsando, pulsando, pulsando. Eu senti a vontade, mas eu neguei. Eu neguei aquilo. E eu continuei frequentando aquela igreja. Eita, que tá aqui. O negócio tá puxando é tudo. Continuei frequentando a igreja. Eu ia sempre que dava. Não podia ir todo tempo, né? Não podia ir todo domingo, tá? Eu era mais rígido, assim. Meus pais foram muito rígidos, assim, em questão a isso. Tipo, eu não podia sair direto pra rua. Então, mesmo longe deles, eu continuava nessa questão, né? Eu não podia sair sempre. Então, sempre que eu podia, eu ia na igreja. E eu comecei a frequentar os cultos lá aos domingos. E eu gostei. Eu lembro que depois que eu comecei a frequentar, eu sempre senti essa vontade, sabe, de aceitar. E toda vez que fazia o convite, eu sentia aquele desejo no coração, pra falar a verdade. Eu sentia o desejo, mas eu sempre negava. E quando eu falo que foi pela dor, eu sim, ainda continuava, né, com a psoríase. Era algo vergonhoso, porque eu estava com 16 anos, né, a gente quer viver a vida de uma outra forma. A gente não quer ter que estar usando determinados tipos de coisas. E a minha psoríase era nos pés e nas mãos, e isso me limitava muito. E eu ia sempre para a oração, eu pedia muito para Deus para que Ele me curasse. E quando foi um tempo assim, a gente conseguiu. Hoje eu não tenho mais psoríase, gente. Foi um agir de Deus, foi muita fé. Eu me apeguei muito, como eu falei para vocês, a acreditar com fé. E Deus, Ele quer isso, Ele quer a tua fé, o teu coração. E eu lembro que, mesmo assim, eu não aceitei ainda a Deus, porque constantemente nessa fase, todo mundo fala pra você que se você se converter, você vai perder a sua adolescência, a melhor fase da sua vida. Todo mundo fala isso, né? E quando foi com uns 16, 17 anos já, acho que eu tava nessa fase de 16, 17 anos, acho que eu tava praticamente nessa transição. A minha mãe adoeceu, minha mãe ficou bem doente. E eu teve um sonho, assim, teve pessoas na minha vida que elas me aproximaram muito, sabe, dessa parte de me converter. Eu teve um sonho, e nesse sonho falava mesmo assim, Marcos 16, 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê será salvo. E foram 3 noites, eu sonhei a mesma coisa, gente. A mesma coisa, sabe? Eu ter 3 sonhos iguais, aquilo eu acordava e eu não tava mais com hábito, sabe? Acho que quando eu não tava com o hábito de ler mais a Bíblia, eu não tava com o hábito de buscar a Deus. Eu já tinha parado muito isso, porque as coisas estavam bem difíceis na minha casa, porque a mãe tava doente, então tava bem difícil pra mim. E eu tinha parado totalmente de buscar. Então, quando eu parei, eu comecei a sonhar com isso e eu ficava pensando todos os dias. Eu amanhecia na primeira vez, quando foi na segunda noite teve o mesmo sonho, na terceira noite teve o mesmo sonho. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê será salvo. E eu pensei assim, eu vou procurar esse versículo. Eu nem sabia que existia, né, esse versículo na verdade. Eu lia bem pouco a Bíblia. Então, tipo, eu não tinha um conhecimento de quase nada da Bíblia. E então, quando eu cheguei, eu lembro que eu peguei
abri a Bíblia, quando eu acordei essa noite, né, abri a Bíblia e procurei Marcos 16:15. E exatamente isso estava escrito. E por todo mundo pregar o evangelho. Naquela hora eu entendi que era um chamado. Eu entendi, mas eu lembro que eu cheguei, chamei uma pessoa e contei pra ela. Ela era evangélica, filha de pastor. Chamei e perguntei o que aquele sonho queria dizer, se aquele sonho ele queria realmente que eu me convertesse ou não. E essa pessoa disse que sim, que queria que sim, que eu me convertesse, ser um chamado. E aí eu simplesmente também não aceitei. Então, quando eu aceitei, quando eu ouvi isso, né, que é preciso aceitar, eu simplesmente continuei negando. Minha mãe piorou, depois minha mãe foi piorando, assim, aí eu peguei e cheguei, eu lembro que no dia que eu cheguei, foi no domingo, né, nesse domingo foi determinado que eu ia aceitar Jesus, que eu ia coisar, cheguei lá, tinha muita gente no culto, muita gente. Eu cheguei com o coração quebrado, e mesmo que tinha muita gente, tinha os 3 fileiras de banco, tinha essa daqui, a direita, a esquerda, a do meio e a esquerda, né, são as 3 fileiras. E todo mundo tava com a sua família. Isso é algo que me tocou muito naquele dia. Todo mundo tava com a família, todo mundo tava lá. E eu tava sozinha. Somente eu naquela igreja. Ninguém tava do meu lado. Eu tava sentada sozinha no banco, no meio. Eu era a primeira da fila. E tem que ter uma mosca aqui perturbando, gente. E eu era a primeira da fila, então quando lançou o convite, eu lembro que todo mundo tava com as suas famílias lá. E eu não teve coragem, sabe, de ir lá na frente aceitar Jesus, porque eu pensava assim. E eu queria aceitar, mas eu queria que toda a minha família fosse. Eu queria esperar por eles, sabe? Eu queria esperar que o meu pai, a minha mãe fossem, para me ter força para continuar. Saber que era uma carreira difícil, entendeu? Saber que não ia ser fácil aceitar Jesus, assim. E tudo ia melhorar na minha vida, tudo ia virar um mundo cheio de rosas e flores. Eu sabia que ia ter espinho nisso. E eu queria que eles aceitassem para eles me apoiarem exatamente nisso, para mim ser firme, sabe? Mas naquele dia eu lembro que eu saí de lá e aí a pregação tocou tanto comigo, mas mesmo assim eu não fui. Quando eu olhei, todo mundo tava com suas famílias e eu tava sozinha. Eu tava sozinha lá. E eu chorei tanto naquele culto, tanto, porque eu queria que a minha mãe fosse curada, eu queria que as coisas ficassem bem comigo. E eu sentia que eu tava perdendo a fé daquela menininha que tinha, sabe, logo lá no início, quando descobriu que Deus curaria ela, que tinha certeza, convicção, saber que eu tava perdendo aquela fé. E aí eu peguei e não fui. Quando foi na hora de aceitar Jesus, eu não fui lá na frente, eu não aceitei. E quando foi na segunda-feira, foi pra oração no meio-dia na igreja, eu cheguei lá, eu lembro que eu tava com o coração apertado, aquela dor de ter feito o que eu fiz, de não ter aceitado a ele naquele dia. Eu tava apertado, coração apertado mesmo. E quando foi... Eita, meu Deus, que tempo. E aí quando foi na segunda, eu chego lá, tinha uma música que tava, o hino que tava tocando, né, na oração, se falar mesmo assim: se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me... Gente, desafinar a voz, eu tenho a voz boa pra cantar, né? Mas aí eu tô cantando aí pra vocês. É um grande milagre já. Então, quando cantou esse hino, falou exatamente. Eu já tinha sofrido demais, eu sabia que existia alguém que me amava, eu sabia que existia um Deus que me amava, e aquele Deus estava esperando o meu primeiro passo, ele estava esperando que eu fosse até ele só. Era só eu aceitar. E eu lembro que terminou a oração, eu terminei em choros, em choro, em choro, em choro, muito choro. Eu peguei, e eu lembro que eu chamei a pastora, que hoje ainda é a pastora da nossa igreja, né?
Eu tava com 17 anos, já tinha completado 17. Isso foi. E eu chamei ela e eu falei que eu queria aceitar Jesus. E naquele dia lá, eu entreguei a minha vida a Cristo. Aquele dia mesmo com que eu tinha entrado quebrada, sabe? Eu tinha entrado toda destruída, eu saí de lá radiante de alegria. Eu saí de lá diferente, eu sabia que eu não tinha saído da mesma forma que eu entrei, que eu tinha saído diferente, que tinha uma força sido renovada em mim. Então, deixa eu recompor. Então, eu lembro que eu cheguei e contei para uma amiga que tinha me convertido, que tinha mudado, que eu tinha me convertido. E aquilo lá eu pensei que ia ser a melhor notícia que ia acontecer, que eu ia dar para minha mãe, para o meu pai. Mas, gente, é o que a Bíblia diz. Que a palavra de Deus tem uma parte que diz assim, que ele não veio para trazer paz ao mundo, mas ele veio para trazer a espada, onde o filho ficará contra a mãe contra o filho. Gente, foi exatamente isso que aconteceu comigo. E eu esqueci de falar, né, que eu me converti na quadrangular. Então, quando eu liguei para minha mãe, sabe, feliz, eu tinha me convertido, eu chamei ela, falei, mãe, e liguei, contei que aceitei Jesus. Ela falou, isso daí é pra toda a tua vida. Não é só hoje que tu tá é pra toda a tua vida, gente. E a minha mãe foi uma pessoa que ela não me apoiou muito. Ela não me apoiou muito nessa decisão, vou dizer assim pra vocês. Ela não me apoiou muito logo no início, né? Mas eu perseverei. Parece que quanto mais ela não me apoiava, mais força eu queria ter para orar, sabe? Para mudar, para mostrar que era aquilo que eu queria e eu queria que ela sentisse o que eu estava sentindo, uma alegria que eu estava sentindo. Parecia que todo aquele vazio que existia dentro de mim, parecia que tudo que tristeza, desânimo, tudo que eu sentia, não sentia mais. Que aquilo tinha sido tirado de mim, sabe? Parecia que eu tinha se tornado uma nova pessoa realmente, sabe? Tudo, o vazio, a dor, às vezes a angústia, a vontade de chorar, eu já não sentia mais. Porque eu comecei a me tornar uma pessoa de muita oração, orava muito mesmo. E com isso eu fui muito julgada, né? Eu fui a primeira pessoa quase praticamente evangélica da minha família. Então, muitas pessoas sempre falavam, tu tá perdendo a tua juventude, tu vai perder, depois tu vai te arrepender, é só uma fase. E, gente, em nenhum momento eu sempre acreditava. Eu sempre acreditava que Deus ia mudar essas pessoas, que Deus ia mudar elas, e eu orava muito por elas. E, contando um pouco a história, né? Eu passei por todo esse processo e eu me fortaleci muito, assim, em oração, sabe? A oração foi a chave para mim conseguir não desistir na época mais difícil, quando as pessoas falavam. O meu pai, ele não foi muito de me jogar pedra, não. Meu pai foi a pessoa assim, que aceitou minha decisão de boa, mas eu orava muito e ainda continuo orando, né? Eu orava muito para que minha mãe aceitasse Jesus. A minha mãe, ela é uma pessoa que para mim, ela é uma inspiração muito grande. E aí eu orava tanto para ela e aconteceu uma reviravolta assim que ela conseguiu entrar, tipo, e começou a frequentar a igreja. Hoje a minha mãe é evangélica. A minha mãe é evangélica e eu sou muito grata, sabe? Porque quando a gente ora, a gente acredita incansavelmente que aquilo vai acontecer e uma hora vai acontecer. E hoje eu sou muito grata por ver minha mãe, a transformação que Deus fez na minha família foi muito grande mesmo. E eu sou grata a Deus por essa transformação. E às vezes é isso que acontece, às vezes é você que tem que dar o primeiro passo. Você não tem que esperar por ninguém. Se eu ficasse esperando pela minha mãe, talvez eu fosse esperar a vida toda e ela não fosse se converter, mas eu dei o primeiro passo. E não é só dar o primeiro passo, sabe? É dar o primeiro passo e você ser um exemplo dessa pessoa, você não se deixar bater, porque é difícil sim. Por exemplo, como eu falei para vocês, eu fui bem com 17 anos para a igreja.
Com 17 anos eu entrei. A igreja que eu entrei foi a quadrangular. Não sei se eu já falei pra vocês isso, mas foi na quadrangular que eu me converti. Hoje eu permaneço lá. E assim, foi muito difícil no início, sim, não foi fácil. Foi um tempo assim que tinha horas que eu sabia que era só mesmo só Deus para me sustentar nos momentos difíceis. Porque assim, gente, quando eu agora falando para vocês parte dessa da como foi para acontecer, né, minha convenção, de como foi que eu aceitei a Jesus, qual foi o processo depois. É bem difícil. Não vou dizer para você que você vai aceitar e tudo vai se tornar um mar de rosa, que é mentira. Se alguém falar isso para você, é mentira, gente. É luta todos os dias, mas você ter certeza de que tem um Deus que tá te guardando, que tá te livrando das coisas, sabe? É muito bom. Então, assim, gente, agora já tô aqui na frente, né, finalizando, tá desse jeito o meu cabelo, vou fazendo o dedo liso aqui. E, assim, gente, foi uma parte, assim, de tudo que me aconteceu, né? Aceitar Jesus para mim foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, foi a melhor escolha. E não escolher esperar, tipo a minha mãe. Meu pai ainda não é evangélico, mas eu oro sempre. E eu acredito que eu ainda vou contar aqui um testemunho para vocês. Porque eu gostei de fazer isso, finaliza e fala. Meu pai ainda não é evangélico, mas eu creio que Deus está trabalhando no coração dele e que sim, eu ainda irei ver ele se convertendo. E assim, eu fiquei muito, muito feliz quando eu tive a oportunidade de contar para vocês, né? Talvez a minha história possa tocar alguns de vocês, mas assim, não espere outra pessoa dar o primeiro passo, dê você o primeiro passo. Se você sentir vontade, desejo no coração, não nega, não nega, não. Vai lá, aceita, vai lá, dá o primeiro passo e através de você, você vai ver às vezes toda a tua família indo para a igreja, toda a tua família sendo ganha para Jesus através de uma única pessoa. Às vezes o que acontece é isso, às vezes a mulher espera que o marido dê o primeiro passo, o marido espera que a mulher dê o primeiro passo e ambos ficam esperando um ao outro, mas não, vai lá você, tenha coragem, tenha força e vai lá, dá o primeiro passo. O primeiro passo é o mais importante. Depois vem as lutas, vem lutas, vem lutas. Eu não vou dizer para você que não vai vir, mas é tão gratificante quando tu começa a ver, quando vai começando a ver as pessoas indo para Cristo, porque indo para Cristo, as pessoas sendo ganhas e com tudo isso você também consegue acessar um nível de intimidade com Deus, você consegue ter comunhão com Ele, você consegue sabe, conhecer mais dele, sabe? Hoje eu sou muito grata porque eu conheço o Deus que eu sirvo, sabe? Eu conheço o Deus que eu sirvo, não é qualquer Deus, é o meu Deus, o Deus que me curou, o Deus que me escolheu no ventre da minha mãe. Então eu sou muito grata por isso, eu sou muito grata a Deus por ter me escolhido. E eu sei que assim como eu, ele escolheu muitos de vocês. Esse vídeo foi um vídeo que eu me emocionei bastante. Eu posso pedir até perdão para vocês por ter me emocionado. Eu tentei me preparar, como eu falei para vocês lá nos stories, né? Eu tentei me preparar muito lá nos stories do meu Instagram, tentei me preparar para mim não chorar, mas é impossível, gente. É impossível não chorar. E quando eu... Pronto, gente. Tá aqui. E assim, é impossível não se emocionar quando você lembra de onde você saiu, de como você estava, quando você estava todo quebrado, todo machucado, e Deus te pegou no colo, sabe? Igual como aquela parábola das ovelhas, das 100 ovelhas, da ovelha perdida e o pastor, que ele deixa as 99 e vai atrás daquela que estava talvez machucada, talvez batida, e ele pega ela no colo, o pastor pega ela no colo e traz ela no colo, assim, sabe, foi comigo, sabe, Deus, ele me pegou no colo, tipo, e acalmou o meu coração, acalmou o meu ser, e eu fiquei muito, muito, muito feliz de poder contar isso pra vocês. Peço perdão por ter me emocionado demais, como eu falei pra vocês, não pretendia me emocionar a esse nível,
pausei muito esse vídeo, mas é isso, gente. Agora, tô aqui com o cabelo já todo finalizado, vou esperar ele secar e logo mais eu vou aparecer aqui pra vocês. Olhem o resultado desse cabelo, gente. Olha só como ele está definido. Tá um pouco farofado em algumas partes, como essa aqui, porque esse já é um day after do meu cabelo. Não consegui finalizar o vídeo no mesmo dia. Eu dormi sem touca de cetim. Eu não gosto muito porque eu acho que prende muito minha cabeça, então eu durmo sem a touca. Eu só coloco pra cima mesmo o meu cabelo. Fui pra academia ainda ontem, então, tipo, por esse motivo da tarde farofado meu cabelo, mas tá muito top ainda pra um day after, né? Esperava muito menos do que isso, gente. Aí eu tô finalizando o vídeo aqui, tô finalizando o vídeo no trabalho, por isso esse cenário totalmente diferente do que vocês estão acostumados, né, comigo. Porque não deu tempo de eu finalizar ontem, meu cabelo demorou muito, muito, muito pra secar, gente. Dias frios, tipo, dias que estão chuvosos, meu cabelo demora muito pra secar. E aí, como demorou, eu fui secar, já era praticamente umas 10 horas, eu não quis gravar muito tarde, sabe? E pra demorar, fazer maquiagem, fazer tudo isso, eu não quis. Hoje ia fazer em casa, também acordei tarde, acordei atrasada pro trabalho, vim já correndo, só passei agora um batomzinho no peixe e comecei a gravar, gente. Tô com a cara lavadinha, não saiu nada, só com protetor solar e coisa, por isso que tá meio brilhosinha assim, sabe? Mas é por causa disso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse Finaliza e Fala. E se você gostou, por favor, não se esqueçam de todos vocês deixarem aquele like que me ajuda muito, que incentiva com que eu faça mais vídeos e também faz o YouTube entregar meu vídeo para mais pessoas. E é isso, gente. Um beijo no coração de todos vocês. Tenham todos vocês uma ótima semana.